Bom dia e que Deus em Cristo continue abençoando todos nós. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, verso 6. Pois a gente vai dar um jeito aqui de avançar um pouquinho para não ficar só no livro do profeta Jonas. A gente estava aqui já pensando num negócio, para a gente pensando em algo, sabe? Eu vou pular logo para o capítulo 3 e resumir tudo, né? A gente não sai do livro do profeta Jonas, não. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, o verso 6, que diz assim: Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim, para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, Senhor, ó meu Deus. Repetindo, o verso 6 do capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Eu desci até os fundamentos dos montes. Só essa parte aqui do verso 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. Então, aqui na oração de Jonas, no momento em que ele está inserido no ventre do grande peixe, ele faz uma descrição do exato momento em que o peixe ele desce até as partes mais profundas do mar, né? E é interessante porque alguém vai dizer o seguinte: vamos tentar aqui montar um pensamento, como já é nosso costume, né? Tentar aqui montar um pensamento, conectar fatos e trazer algo de reflexão, um pensamento reflexivo para a nossa vida essa manhã. O que é que acontece? Quando você estuda muito a palavra de Deus, você até mesmo se adentra um ambiente acadêmico, seminário ou coisa do tipo, algumas pessoas vão dizer o seguinte, ó: rapaz, né, não vai estudar muito não, porque senão você vai esfriar, né? Teologia esfria o crente, vai fazer com que o crente se torne frio. Alguns vão usar a expressão, a gente usa, não sei se em outros estados, né, as pessoas utilizam essa expressão, mas aqui a gente usa a expressão cru. Que é o cru? O cru é o crente que não crê em nada, aquela pessoa carnal, né? Aí o que é que acontece? O que é que a gente queria dizer essa manhã aqui? O problema não está no pensamento nem na teologia. O problema está em quem está formulando o pensamento. Quem está teologizando. Porque a teologia em si, ela não é ruim, não. Um pensamento, você adquirir um comentário aqui, outro lá, não dá. Até porque quando você está, por mais simples que seja, quando o meu irmão, minha irmã, pega a Bíblia e você pega uma caneta e você começa a elaborar um pensamento, seja para uma pregação, para uma reflexão, não sei, você está usando a live nesses dias, né, para fazer compartilhar mensagens evangelísticas, né? O que é que acontece? Quando você está pensando, você está elaborando um pensamento, você já está teologizando, né? Então o que a gente queria dizer? É que o problema não está o problema não está no estudo, mas em quem elabora o estudo, o pensamento, a teologia, né? Porque existe, por exemplo, uma corrente de pensamento entre alguns teólogos liberais, os teólogos liberais, que tentam defender a tese de que o livro do profeta Jonas ele não tem veracidade histórica. Foi somente um tipo de conto, né? Foi um tipo de alegoria, né? Mas é interessante que quando a gente vai para a Bíblia ela vai contradizer esse pensamento. E a gente já até fez menção desse texto. Segundo livro dos Reis, 14:25, que vai dizer assim, ó, segundo livro dos Reis 14:25, mostrando que Jonas não é um personagem fictício de uma fábula, mas realmente a história de Jonas teve uma veracidade, a narrativa de Jonas teve uma veracidade histórica, né? Segundo o livro dos Reis 14:25, que diz assim, ó: também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Então, tanto no Velho Testamento, daqui a pouco a gente vai estar falando no Novo, né? Tanto no Velho como no Novo, nós vamos estar vendo o quê? Relatos bíblicos mostrando que realmente Jonas não foi um personagem de uma ficção, de uma fábula, mas ele realmente foi um personagem que fez parte da história daquele momento, né? Aí agora vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 40. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 40. Jesus Cristo também vai estar fazendo referência à pessoa de Jonas, não como um personagem fictício, mas como alguém que realmente foi um personagem histórico. A história de Jonas foi algo que aconteceu de verdade, né? Foi um fato verídico e não um conto, né? Mateus capítulo 12:40, que vai dizer o seguinte, ó: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus aqui ele faz uma comparação,
né? Que da mesma maneira que Jonas esteve, porque o texto falou o quê? Que Jonas desceu até as partes mais baixas do mar, quando ele estava inserido no ventre do peixe. Então Jesus diz o quê? Que aquilo ali que aconteceu com Jonas foi como algo que apontou de forma simbológica aquilo que aconteceu na narrativa de Jonas, aquele fato histórico serviu como o quê? Como algo para apontar para algo que aconteceria no futuro, que aconteceu com Jesus, que da mesma maneira que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim Jesus o quê? Esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né? Porque a gente sabe que Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele passou por todo um processo. Primeiro ele foi martirizado, morreu na cruz do Calvário e passou 3 dias e 3 noites antes de ressuscitar e ser assunto aos céus. Ou seja, tanto no Velho Testamento como no Novo, nós vamos encontrar o quê? Textos bíblicos mostrando o próprio Jesus falando do quê? De que Jonas não foi um personagem fictício, né? Mas realmente tudo aquilo aconteceu. Realmente o grande peixe engoliu ele. Aí você me pergunta, qual é o problema nesse pensamento de tentar tirar essa veracidade da história de Jonas? O que é? Isso vai partir de onde? De pessoas que tentam tirar o quê? O fator sobrenatural da Bíblia, né? Pessoa não crê em milagre. Né? Pegou o pensamento aí? Existe o que é a chamada teologia liberal? A chamada teologia liberal, os teólogos liberais, são aqueles que creem na Bíblia apenas como em determinados momentos, como por exemplo, eu creio na história, na narrativa, mas aconteceu alguns exageros, como por exemplo, Jesus ele não morreu não, e nem ressuscitou, ele teve apenas um ataque, passou mal e depois ele ficou bom de novo, né não? Pegou o pensamento? Qual o problema da chamada teologia liberal? É que ela tenta tirar o quê? O fator sobrenatural. O milagre. Eu não creio em milagre, não. Não creio que Jonas ele passou esse processo de estar 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Né? Então, tanto no Velho Testamento como no Novo, que você vai estar vendo, passagens bíblicas mostrando que aquilo que aconteceu com Jonas teve toda uma veracidade histórica. Não é conto da carochinha, não. Ou seja, realmente os milagres acontecem. Aí você me pergunta, existe uma aplicação prática para isso? Existe uma aplicação prática para isso? Existe. Porque nós entendemos o quê? Que uma das maneiras que o diabo tenta tirar a palavra do nosso coração é quando ele tenta o quê? Tirar a questão da veracidade dos textos bíblicos e também tirar o quê? O fator sobrenatural. Aí você me pergunta, qual o problema em a gente deixar de crer no sobrenatural, em milagres? Primeiro, se você não crê em milagre, você não crê que Jesus realmente ressuscitou, e nem foi assunto aos céus. Subiu. Ó. Se você não crê em milagres, você não crê o quê? Na probabilidade do arrebatamento da igreja. Nem que Jesus ele vai voltar. Se você não crê em milagres, você não está impossibilitado de crer no quê? Na atualidade dos dons espirituais. Por exemplo, Deus vai usar uma pessoa em profecia, vai entregar uma palavra, né? A pessoa ouve a voz de Deus e nós cremos nisso, não é piração, não é loucura. O que é que a pessoa vai dizer? Isso aí sabe o que é? É loucura, é esquizofrenia. Deus não fala com ninguém. Então você pegou bem o fio da meada, o problema não está na teologia, mas em quem faz a teologia. Tenta tirar o que? O fator sobrenatural das coisas. E Jesus Cristo, ele vai dizer o que? Que Jonas realmente foi um personagem que fez parte de um momento histórico ali, realmente um milagre, aquele momento do grande peixe ter engolido Jonas, aconteceu. Aí depois você me pergunta, e qual o problema em a gente deixar de acreditar em milagres, no sobrenatural? Primeiro, se você não crê em sobrenatural, você não crê nem que Jesus vai voltar. Se você não crê no sobrenatural, você não crê na morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele ressuscitou. E também se você não crê no sobrenatural, você não pode crer no que? Na probabilidade de Deus vir falar conosco e falar ao nosso ouvido. O que é que alguém vai dizer? Isso é esquizofrenia, é loucura, é piração. Não vamos também querer dizer, desfazer do quê? Realmente existem certos exageros. Também não vamos negar o fato não, que existem pessoas que no decorrer da história piraram na batatinha e falaram aquilo que não ouviram. Mas também nós não podemos negar que fato, que milagres existem. E uma das maneiras que o diabo utiliza para querer tirar a fé do nosso coração é dizer que milagre não existe. E, tipo assim, Jesus nunca ressuscitou, não. A Bíblia Sagrada não foi inspirada por Deus. Isso tudo é uma grande mentira. Olha aí Satanás falando. E uma das artimanhas que o diabo vai tentar utilizar para fazer o quê? Tentar tirar a fé do nosso coração é dizer que os relatos que falam do sobrenatural, de milagres presentes na Bíblia Sagrada, não são o que? Dignos de crédito. É tudo uma grande balela. Mas o que é que nós queremos dizer para você essa manhã? É que o mesmo Deus que agiu no Velho Testamento, agiu também nos dias do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus que está aí do meu e do teu lado. Né? Pronto para ouvir a tua oração, pronto para falar contigo. Ah, só para terminar aqui, ó. Judas, capítulo 1, verso 3. Judas, capítulo 1, verso 3. É muito legal esse texto aqui, ó. A pequena epístola de Judas, verso 1, verso 3. O que é que Judas vai dizer aqui? Vai ser uma conclamação, vai ser um convite, ó. Amados,
procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé, porque a batalha espiritual, ela também vai acontecer também nessa parte aí. Na parte o quê? Na parte intelectual. Quando o diabo, o inimigo das nossas almas, tenta lançar pensamentos e ideias que vêm a querer o quê? Trazer descrédito aos milagres da Bíblia. Bom dia.